31. Vamos, queridos, abrir a palavra do Senhor em Efésios. Estamos percorrendo o livro de Efésios à noite, pela manhã, nossa jornada em Atos. Efésios capítulo 4, você pode acompanhar a partir do versículo 17. Vamos colocar de pé mais uma vez. E vamos dinamizar, eu vou ler um versículo, os irmãos leem o seguinte. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Para serem renovados no modo de pensar e portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. E não dei lugar ao diabo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Pai Santo, ajuda-nos nesse momento a compreender a Tua palavra, mas a não sermos meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que saiamos daqui edificados, que aqueles que ainda não confessaram a Ti como Senhor e Salvador, que assim façam esta noite para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, nós temos caminhado pelo livro de Efésios e nós, só relembrando, nós vimos que Paulo, quando escreveu esta carta, escreveu para um povo que cria, era uma carta escrita para os cristãos, para que eles entendessem quem eles são em Cristo Jesus, a identidade deles em Cristo Jesus, para que eles pudessem viver uma vida de plenitude. Era necessário que eles saíssem da classe de novos membros, da classe de batismo. Então, há muitas pessoas que ainda estão na classe de batismo durante anos. E Paulo escreve então um livro, a carta aos irmãos de Éfeso, para que eles saiam da classe de batismo e cresçam em entendimento, em iluminação na palavra, em enchimento do Espírito. Obviamente que nada que se refere
a nossa vida com Deus, ela fica apenas em fórum íntimo. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo e sermos pessoas difíceis de lidar. Não tem como. Não tem como sermos cheios de Espírito Santo e sermos pessoas briguentas, avarentas, pessoas com quem você não pode contar, pessoas que se você pisar no meu pé, eu arranco sua cabeça. Não tem como. Então Paulo vai chamar a atenção em diversos aspectos. Primeiro, para que o povo abrisse os olhos para perceber quem eles são, o que significa ser a habitação do Espírito, o que significa ser salvo pela graça, o que significa estarmos em uma nova natureza. E ele, na sequência, ele começa a afunilar e começa a trazer o estilo de vida que nós cristãos deveríamos estar sempre buscando viver. E aqui nós vamos perceber logo de cara um princípio maravilhoso que diz respeito à vida de cada um dos cristãos. Olha só, Efésios 5:8 vai dizer o quê? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Isso aqui é importante. Então, mais à frente, em Efésios 5, a gente não está lendo hoje, mas esse é um princípio, ele vai dizer, olha, vocês precisam compreender quem vocês são. Vocês são o quê? São filhos da luz. Se são filhos da luz, pare de andar nas trevas. Pare de agir como se você não fosse filho da luz. Pare de agir como se você não conhecesse a luz. Pare de agir como se você não conhecesse Jesus Cristo. Lembrando que filho da luz aqui não é filho da Energisa. Não é eletricista, não é engenheiro eletricista, né, Isaac? Filho da luz é o filho daquilo que a palavra do Senhor diz, do Deus que habita em luz de luz, que habita em uma luz tão intensa que acaba sendo luz inacessível. Luz aqui é um símbolo acerca de Deus. Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Por isso que logo quando ele vai criar o mundo, ele vai dizer, haja luz. Vocês todos são filhos da luz. Paulo vai repetir isso em Tessalonicenses. Filhos do dia. Porque lembre-se, naquela época, não tinha energia elétrica. Então, para ilustrar o que é ser filho da luz, você tinha que usar a ilustração do dia. Dia versus noite. Quando a gente pensa em luz, a gente pensa nessa luz artificial, mas para eles daquela época não. Então vocês são filhos da luz, são filhos do dia, nós não somos filhos da noite. Por isso que nós precisamos compreender que eu e você somos filhos da luz e agora temos que andar conforme essa nova natureza que nós temos, que nós somos em Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto que nós lemos é que, como filhos da luz, nós não devemos imitar a conduta dos incrédulos. Então ele vai dizer logo no verso 17, assim eu lhes digo, e como que exortando solenemente, ele está falando, meus irmãos, como se estivesse em um palanque, dizendo, meus irmãos de Éfeso, vocês vivem numa cidade muito metropolitana, cosmopolita, tem um templo a deusa Diana, um templo em que vários viajantes vêm ver, existem templos pagãos, onde existem prostituições cultuais, prostitutas do templo. Era uma confusão. Então, vocês precisam, então, desviar-se dessas coisas. Então, eu insisto, não vivam como gentios. Quem eram os gentios? Gentios no Velho Testamento era todo aquele que não era judeu. Nós somos gentios. Mas não é desse tipo de gentio que Paulo está querendo dizer. Aqui é o gentio espiritual. O gentio espiritual é todo aquele que não confessa Cristo como Senhor e Salvador, é todo aquele que não busca andar em intimidade, em relacionamento com o Senhor Jesus. Não é um povo, é um tipo de pessoa que hoje ainda, ou nós éramos assim, não anda ou não andava com Jesus Cristo.
É também chamado de incircunciso de coração, incrédulo, e outros nomes mais pesados que eu preferi não trazer referência aqui agora, de uma vez só. Então ele vai dizer, essas pessoas, queridos, elas vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, e ele começa então a listar as características dos que não são filhos da luz. Então, primeira coisa que precisamos aprender, nem todos são filhos da luz. Ponto. Nem todos. Apenas alguns são filhos da luz, não pela sua própria força, não porque é inteligente, não porque é o cara ou a mulher, não, mas são somente pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. É um presente que está aberto a todos quantos buscarem. Então, nessa sequência, nós podemos ver, meus irmãos, essas características que são, primeiro, pensamentos fúteis. Pensamentos fúteis, meus irmãos, diz respeito ao peso de Deus. Os que não são filhos da luz, os incrédulos, eles não buscam viver uma vida que glorifica a Deus. Então, para Deus, preste atenção, para Deus, pensamento fútil é todo aquele pensamento que não busca a glória de Deus. Há muitos projetos bons de vida, há muitos projetos bons de sociedades, mas que para Deus são fúteis. Porque quando Cristo voltar, não ficará pedra sobre pedra. Então, pensamentos fúteis. Que mais? Nós vamos perceber no texto. O entendimento obscurecido no coração. Você fala, a pessoa não compreende. Você fala das coisas de Deus, ela não pega, ela não compreende, ela não vive aquilo. Separados da vida de Deus. Veja, não é só separados da vida com Deus, é da vida de Deus, porque precisamos compreender que, à luz do texto de Efésios e de outros textos, nós temos agora uma vida que vem do próprio Deus. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então a seiva que nos alimenta é uma seiva espiritual que provém do próprio Jesus. Então quem não é de Deus não vive nem comunhão com Deus e nem tem essa vida de Deus. Há uma ignorância espiritual. São pessoas esclarecidas em diversos aspectos, mas do ponto de vista da vida com Deus, da vida de Deus, elas são ignorantes. Eu só estou pegando aqui o texto que está lá em Efésios, tá, para ficar mais claro. É o texto ipsis literis. São insensíveis em relação, têm esse endurecimento do coração e são insensíveis em relação às coisas de Deus. Elas não se preocupam com o Evangelho, não se preocupam com o anúncio do Evangelho, não se preocupam com missões, não se preocupam com as coisas. Para elas tem escola, tem saneamento básico, são coisas boas, todo mundo quer, mas elas se vestem dessa áurea de santidade social, mas elas não buscam nada em relação às coisas específicas de Deus, porque tem muitas pessoas que estão perdidas com saneamento ambiental e outras coisas. Precisamos buscar, como igreja, lutar a favor disso, mas tudo isso como reflexo da vida de Deus que nós temos. Mas essas pessoas, elas não têm isso. Elas, meus irmãos, elas são depravadas. Olha só. Quando Deus olha para o coração de cada ser humano, Ele não vê luz, porque nós não temos luz própria. A luz que você tem hoje, por ser cristão, é como a luz da lua. O sol é que fornece a luz para a lua. Então eu tenho aqui o sol, a lua aqui, o sol bate na lua que reflete na terra. Assim somos eu e você. O sol da justiça, que é Jesus, é quem fornece a luz para mim, e em mim essa luz bate e ela reflete para as pessoas. As pessoas veem a luz em mim, devem ver essa luz em mim, e eles perguntam: de quem é essa luz? É sua? Não, essa luz não é minha, essa luz é de Jesus, que reflete a partir da minha vida. E eles são, meus irmãos, impuros, espirituais, e consequentemente não são filhos de Deus. Aí você pergunta: mas pastor, peraí. Eu conheço várias pessoas que não confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Todo mundo aqui conhece, todo mundo.
e que são cidadãos excelentes. Deus tem abençoado grandemente essas pessoas. Muitas delas têm vivido muitos anos de vida e têm construído um legado importantíssimo. Precisamos, meus irmãos, ter clareza nessas coisas, do que a Bíblia diz. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e deu 3 ordens para esse homem. Na teologia, são chamados de mandatos. Deus, quando criou o homem, Ele disse: homem, você tem que crescer e multiplicar, deixará homem pai e mãe, iniciar sua esposa, formará família, andará com gente. Primeiro mandato de Deus é: viva com gente, crie gente, viva com gente, se relacione com gente. Então há muitas pessoas, e todos nós vivenciamos em relação a isso, há muitas pessoas bandidas, por exemplo, que se dão muito bem com a sua família, fazem tudo para a sua família, mas são pessoas que são ruins em diversos aspectos. Muitos traficantes, pessoas corruptas no ramo da política, vai mexer com a família dele. Então, o primeiro mandato social, todos, em certo grau, cumprem isso, de estar junto com a família, de estar com as pessoas que amam. O segundo mandato de Deus, ou ordem, foi o cultural. Deus disse: olha, vai, multipliquem-se, formem famílias e façam o que vocês puderem fazer por esta terra. O que é o mandato cultural? É cada um exercer a sua função neste mundo. Cada um exerce uma função. Se não fosse os garis, estaremos com a rua cheia de lixo. Estão cumprindo seu mandato cultural. O professor no seu trabalho, a dona de casa no seu trabalho, o médico, o engenheiro, o professor, o carpinteiro, o pedreiro, o atendente de caixa, o vendedor, todos estão cumprindo o seu papel e todos devem buscar fazer isso de uma maneira excelente. E tem gente que faz isso de maneira espetacular. Você vai ter pessoas que vão ganhar prêmios Nobéis de medicina, que vai inventar a vacina, que é tão importante para nós, uma coisa recente, a vacina. Remédios. Eu estava vendo uma reportagem, a aspirina completou 120 anos. 130 anos, coisa assim, super recente, doutora Raíssa. Então, assim, são coisas importantes. E o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão demonstrando que são crentes por causa disso? O que é que elas estão fazendo? Elas estão cumprindo o mandato cultural. Mas olha, você vai, vivam a terra, façam gente, vivam com gente e façam a diferença. E desde o mundo antigo, que o homem tem feito maravilhas. É só ver as civilizações antigas, Darão. É só ver, quando a gente vê, aprende, né? Tanta coisa que o homem tem feito. O homem já conquistou a terra, tem conquistado os oceanos há anos, conquistou os ares, está buscando conquistar o espaço. O mandato cultural está dando certo. Mas isso não quer dizer que você está cumprindo o principal de todos os mandatos, que é o qual? Que é o mandato espiritual. Deus nos fez para vivermos nele. Deus nos fez para que eu e você e todos possam crer nele, andar com ele, ter comunhão com ele. E o homem falha justamente naquilo que não deveria falhar, que é o mandato espiritual. Então, queridos, prestem bem atenção. Você pode ter uma pessoa linda e maravilhosa, uma pessoa gente fina, mandato social excelente, educado, fino, gentil, toma café com um negocinho todo, sabe, Elias? Negócio de responsa. Camarada todo educadíssimo, só anda com cachecol no pescoço e lindo, uma pele linda, trabalhada, faz, né, tratamentos de pé com esté, do rosto com esté, de pés com vânia, é todo o cabelo tratado, é só no hidratante. Mandato social, ó, excelente. Na sua profissão, é um homem excelente, é um visionário, é um engenheiro que ajudou a construir fábricas, gerou
muitos empregos, trabalhou na formação de saneamento básico, levou água para o sertão. Mandato cultural, ó. Você, vem cá, amigão, e como é que está a sua fé com Jesus? Jesus? Quem é esse? Ele não é filho da luz, por enquanto. Enquanto ele não encontrasse com Cristo, não reconhecer o seu pecado, ele não encontrou ainda o seu principal alvo da vida. O objetivo da sua vida é que, enquanto ele vivesse, ele observasse as evidências, observasse as oportunidades e tivesse um encontro pessoal e genuíno com Jesus Cristo. Não adianta, meus irmãos, este homem fazer todas estas coisas, ser uma pessoa maravilhosa, fina no social, na família, ser um profissional excelente, se ele não tem encontro com Jesus, porque nas palavras do próprio Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Mandato cultural excelente, conquistou, ficou conhecido, tem estátua em seu nome, colégios em seu nome, estradas, avenidas em seu nome. Mandato cultural foi excelente, mas que adianta para esta pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Já aquele irmão sertanejo que buscou viver aquela vida simples, ninguém nem conhece. Mandato cultural era enxada no chão, rasgando a danada seca, tamle, calo. Mandato cultural era esse, era rasgar a terra, plantar sua macaxeirinha, comida, mas esse teve encontro com o Senhor. O Nobel de economia, de matemática, o engenheiro, o político, o inventor de vacina, deixou o seu legado. E esse legado, lembre-se, é do Senhor, tá? Toda boa dádiva vem do Senhor. Se uma pessoa cria algo de bom, ela tão somente cria algo de bom porque Deus a capacitou. Mas não encontrou Jesus. Eu estava vendo esses dias uma reportagem, um cientista exemplar, meus irmãos. Uma palestra muito boa no Roda Viva, programa Roda Viva que tem. E uma palestra exemplar, Adi. O cientista brasileiro, se há um cientista que poderia ganhar um Nobel, será ele. Não mora aqui há muitos anos, já mora nos Estados Unidos há muitos anos, é professor de uma grande universidade dos Estados Unidos. O homem começou a falar sobre o papel da ciência, mas no retorno a uma sacralização da terra, não no sentido religioso, mas no sentido de elevar a terra a um padrão maior, a compreendermos que ela é o nosso lugar de morada, tal. Uma palavra linda e maravilhosa. Aí foi, pá! No meio, ele, olha, as pessoas ficam inventando Jesus, suas religiões, nada disso existe. O importante é a gente viver aqui e o agora. É a nossa terra, é ela que temos que atuar, é ela que temos que cultivar. Isso aí tudo é invenção. Ele chamou de, e que é não só ele chamou, é muito comum, os deuses da lacuna. Aquilo que eu não sei explicar, eu digo que é Deus. Aí ele falou, meus irmãos, algo que eu fiquei arrepiado. Só de ouvir. A gente já sabe disso, mas a gente ouve. Aí ele dizendo, não, gente. Alguém perguntou, né? Porque na temática dele, por trazer esse papo religioso, esse papo sacralizado sem ser religioso, aí um repórter perguntou, alguém não pode confundir o seu livro com a pegada criacionista? Aí ele, não, exatamente o contrário. Eu sou uma pessoa que prega justamente contra o criacionismo. Gente, não tem como. Olha, há tantos mil anos atrás, quando veio o asteroide veio. E aí teve aquela 70% da Terra acabou ficando extinta, os dinossauros, tal. E havia uns camundongos mamíferos. Eu fico imaginando um ratinho mamando. Mas aí, né? Aí tinha uns camundongos mamíferos. Esses camundongos mamíferos, eles não tiveram predadores, eles começaram a se proliferar, esses camundongos começaram a crescer, começaram a evoluir, até virar
a gente. Eu digo, da sua parte. Da sua parte. Está repreendido. Que meu tataravô era um rato. Percebe? Ah, mas pastor, esses camundongos a gente faz no laboratório, tem muita coisa com o próprio homem. Sim, meu querido, o próprio Deus que criou foi desse jeito. Mas dizer que esse camundongo virou gente. Por isso, meus irmãos, que os filhos da luz se diferenciam dos que não são filhos da luz. Meus queridos, prestem atenção, uma pessoa, ela pode, meu querido, ser inteligente, influente como for, mas se ela não tiver o mandato espiritual, ela não alcançar o mandato espiritual, não tiver um encontro com Jesus Cristo, elas não podem fazer uma simples oração do tipo: eu te louvo, Senhor, porque Ele enviou Jesus para me salvar. Esta oração simples eles não podem fazer. Um louvor simples, Pedro, que a gente canta aqui na igreja, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a beleza de Deus, eles não podem fazer. Porque eles não podem fazer, porque eles estão obscurecidos no entendimento, eles são ignorantes espirituais, e Deus olha para ele e diz: meu querido, o que você fez foi lindo, é maravilhoso, mas diante de mim, como você não me encontrou, isso tudo é futilidade, é vaidade. Quando você morrer, alguns vão lembrar de você, mas eu não me lembrarei de você. Quando você estiver na minha presença, eu vou dizer: aparte-se de mim, porque eu não lhe conheço. Há muitos que querem ser conhecidos pelos homens. Não importa, meu irmão, minha irmã, se você não é conhecido pelos homens, o mais importante é: Jesus lhe conhece. Você é conhecido pelo Pai. Você pode louvar aquela música que diz: quando se fizer chamada, lá estarei. Saiba que isso é apenas para os filhos da luz. E aí, meus queridos, os filhos da luz, eles, além de não poderem imitar, eles precisam compreender que eles foram renovados por Cristo. Eles foram renovados por Cristo. Por conta de quê? Por conta desse revestimento espiritual. Isso vai ficar claro, meus irmãos, na sequência do texto. Olha o que ele vai dizer. Primeiro, nós aprendemos de Cristo. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Todavia, não foi assim isso, que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, já tem um procedimento dos filhos que não são da luz. De fato, vocês ouviram falar dele. Ouviram falar de quem? De Cristo. Todos que aqui estão, nós somos evangelizados como? Falando de Cristo. Fomos ensinados a partir de quem? Da vida de quem? De Cristo. Vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Então Paulo começa ressaltando que a transformação vem não do modo meramente humano, intelectual. O cristianismo não é uma ideologia, não é um estilo de viver. Há muitos que confundem isso. Não, eu vou viver uma vida. Não, meus irmãos, você só vai conseguir viver como um cristão se primeiro você foi salvo por Jesus Cristo. Então, essa transformação vem por meio do conhecimento de Cristo. Paulo então vai enfatizar que os crentes ouviram falar de Cristo e foram ensinados de acordo com a verdade que está nele. Depois ele vai dizer o quê? Que nós fomos despidos da velha natureza humana. Qual é a ideia? Quem aqui já nasceu num lar evangélico, num lar cristão, pode não ter percebido, mas mesmo você que nasceu num lar cristão, em algum momento você teve um encontro pessoal com Cristo. E nesse momento, é como se as suas velhas roupas, que representam o pensamento mundano, o estilo de vida mundano, os desejos mundanos, o coração mundano, foi, quanto à antiga maneira de viver. Essa turma, os irmãos de Éfeso, a maioria deles foram adultos. Só a segunda geração dos filhos dele que cresceram no lar cristão. Mas eles não. Eles eram do tempo de Diana, dos tempos pagãos, do politeísmo, que
dominava naquela região. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a velha natureza, que se corrompe de desejos enganosos. Então, Paulo diz, olha, vocês foram revestidos. Por que foram revestidos? Primeiro, vocês despiram-se da velha natureza, vocês transformaram o seu modo de pensar. Uma característica do cristão verdadeiro e genuíno é a maneira como ele encara a vida, como ele encara as coisas de Deus. Ele vai dizer que nós fomos renovados no modo de pensar. Não tem como ser cristão e manter velhos pensamentos. Isso é andar com roupa velha, rasgada, manchada. Nós somos restaurados. Paulo vai dizer em Romanos, para não nos amoldarmos, não imitarmos o padrão deste mundo, mas a transformarmos pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que eu possa ver. Ver o quê? O que é ser cristão, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, a mente tem que ser mudada. Quando o cristão pensa igual a todo mundo, tem uma coisa errada. O cristão não pode pensar como todo mundo. Estava até brincando hoje de manhã com a Elinaldo. Cadê a Elinaldo? Está aqui não hoje, à noite. Quer dizendo, pastor, o senhor é vascaíno? Eu digo, eu sou flamenguista. Eu digo, é fácil ser flamenguista, todo mundo é. Todo mundo é flamenguista, é muito fácil. Quero ver ser vascaíno. É só choro, decepção, e a vitória é só lá na frente. Aí quero ver. Flamenguista, não tem nem graça ser flamenguista. Cadê Israel? Lá no Rio de Janeiro, Israel, quase todo mundo é flamenguista, né? De cada 10, quantos são flamenguistas? 7. Que graça tem? O vascaíno não, representa o cristão genuíno, sofredor, mas que persevera. Então não tem como, meus irmãos, a gente ser cristão e ter alguns posicionamentos contrários à palavra de Deus. Cristão a favor de aborto, aí vem com dilemas, vem com subterfúgios. Não, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da descriminalização do aborto. Ok, é como dizer, eu sou contra o homicídio, mas sou a favor da descriminalização do assassinato. Eu sou contra o furto, mas eu sou contra o furto, mas a favor da descriminalização do roubo. Faz sentido isso? Tome cuidado com o que você pensa. Você foi renovado, restaurado. Meu irmão, preste atenção. Você está morto em Cristo Jesus. Morto para quem? Para este mundo. Se eu estou morto, quem é que está vivendo agora em mim? Não mais eu, mas vive em mim. Então, Senhor, como é que eu devo pensar acerca deste assunto? Não é eu não devo ter autonomia no sentido de pensar fora da palavra de Deus. Percebe? Eu tenho que pensar, meus pensamentos, meus pontos de vista têm que ser de acordo com a palavra de Deus. É fácil dizer que a Bíblia é regra de fé e prática, e no dia a dia eu penso totalmente contrário. E fico inventando, colocando subterfúgios. É fácil pensar igual a todo mundo. Muito fácil. Mas também nós fomos, ele repete essa nova natureza, né? A revestir-se do novo homem criado para ser. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Os irmãos estão lendo? Estão lendo? Estão lendo direito? Olha qual é o nosso alvo. Nós somos revestidos de um novo homem, porque não basta você tirar a roupa velha e ficar nu. Não basta você dizer, pastor, tirei a roupa velha. Sim, mas está nu, meu irmão. Vista-se com o quê? Com uma roupa nova. Então nós tiramos a roupa velha e fomos agora revestidos com uma roupa nova, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Semelhante a Deus em justiça. E em santidade.
provenientes da verdade. E aí, queridos, Paulo vai continuando e vai dizer, olha, se vocês não devem imitar o mundo, se vocês devem se revestir dessa nova natureza, vocês devem agora então revestir-se, viver para a glória de Deus. Por quê? Porque eu preciso compreender quem eu sou. E esse texto grande que eu voltei de Efésios 2, ele vai dizer claramente quem nós éramos. Vamos ler juntos? Vocês estavam... Se não for esse o motivo de você vir cultuar a Deus, de você vir louvar a Deus, nada poderá lhe causar maior expectativa do que isso. Hoje pela manhã falamos da cura do paralítico. Quando ele foi curado, ele saltou, ele pulou, ele gritou de alegria. Esta realidade deve nos fazer pular de alegria. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados, sendo merecedores da ira. Não importa se você é de boa família, tem um mandato social legal, se você é um bom profissional, nunca faltou um dia, trabalhou 35 anos na mesma empresa, sempre pontual, nunca faltou, mandato cultural ok. Não importa se você não confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Sobre você, meu querido, está a ira de Deus. Mas há uma esperança para você. O texto diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A você que está aqui esta noite, a você que está nos acompanhando pela internet, preste atenção, você pode não ser ainda filho da luz. Você pode estar aqui congregando, ser membro, filho de crente, mas você pode ainda não ser filho da luz, você pode ainda ser filho das trevas, e sobre você está destinada uma pena, que você não deveria assumir, porque a você foi dado o privilégio de crer por meio de Cristo. Filho de crente não é crentinho. Então, pare de se esconder e abra-se para Deus, para um relacionamento com Jesus. Revista-se desta nova natureza e viva em conformidade com essa nova natureza. E aí você vai dizer, pastor, eu sou cristão. Amém, amém, amém. Mostre agora pelas suas obras que você é cristão. É o que Paulo vai continuar. Ele vai dizer, se você compreende isso, viva então para a glória de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados, guardados, amarrados, ninguém tira. Meus irmãos, isso tem que nos fazer pular, louvar. Porque éramos trevas, agora somos filhos da luz, fomos selados pelo Espírito. Agora esse Espírito que habita em nós, entristece, porque ele é uma pessoa. Terceira pessoa da Trindade, ele se entristece, ele tem expectativas para nós. O Espírito quer nos ver crescer, o Espírito quer ver você com o seu cônjuge crescendo em amor, ele quer ver você criando seus filhos no temor do Senhor, e quando ele vê você criando seus filhos com outro princípio, ele se entristece. Ele quer que você, filho, cresça em Cristo Jesus. E aí quando ele vê você que não ouve o seu pai, não ouve sua mãe, mas começa a ouvir os seus próprios conselhos, ou conselhos de outros que você elege para você, o Espírito Santo se entristece. Por quê? Porque ele quer ver você crescer.
Esse é o objetivo do Espírito Santo, não é atrair para Ele, mas é atraí-lo para Cristo, para viver com Cristo, em conformidade com Cristo. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Quando a gente erra, sai do trilho, Ele se entristece. Além disso, o Espírito quer que eu e você, meu irmão, vivamos uma vida aqui, de tal forma que a gente possa iluminar. Porque filhos da luz, ilumina. Se a luz que há em você não está iluminando, ela está apagada, colocada debaixo da mesa. Cristo vai dizer, ninguém faz isso. Ninguém coloca um lampião debaixo de uma mesa. Então, Paulo vai dizer, meu querido, é hora de mostrar ao mundo a alegria, o privilégio, a honra de andar com Jesus. Como faremos isso? Falando para as pessoas. Mas o que acontece? Nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. E muitas vezes você quer falar com a pessoa, você quer falar para ela de Jesus, mas ela vai dizer, olha, suas ações falam tão alto que eu nem consigo lhe ouvir direito. Porque você fala de uma vida, você fala de uma vida plena em Deus, de uma nova roupagem, de uma nova roupa em Cristo, de uma nova vida. Eu não vejo isso em você de jeito nenhum. Você está todo manchado, com a roupa toda de lama, falando de roupa limpa, falando de roupa nova. Tem algo esquisito aí com você? É como você chegar, imagine um instrutor de academia, chegar para você e dizer, meu irmão, você é instrutor de academia? Sou, mas o irmão aí está fora aí da vibe. Não, você consegue, vá lá, mude o seu corpo. Cara, você está totalmente fora. É como um nutricionista que vai lhe passar uma dieta e ele só cai na bagaceira. Tem uma coisa de errado. Então agora eu e você somos chamados a iluminar. Cristo nos chama a iluminarmos o mundo. Iluminarmos como? Mostrando quem nós somos por meio das nossas obras. E é isso que ele vai dizer. Ele vai falar a partir do verso 25. Vamos voltar ao texto 25. Ele vai dizer, primeiro, pare de mentir. E sempre ele vai dizer agora duas coisas. Ele vai dizer uma coisa negativa e uma coisa positiva para fazer. Então ele vai dizer, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Cristão mentiroso é feio. Cristão em que você não sabe se está falando a verdade. Se está falando meias verdades. Se ele está falando total mentira, isso não é brilho, isso é treva. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então falemos a verdade. E por que nós não falamos a verdade? Porque a verdade, ela é uma marca do verdadeiro cristão. E viver como verdadeiro cristão é andar no caminho estreito. Então falar a verdade é me colocar em uma situação, por vezes, difícil. É dizer ao meu pai e à mãe que de fato eu quebrei aquele negócio. É abrir o coração, dizer para a pessoa, dizer, fulano, por que você não foi lá, mãe? Ontem tivemos um café de casais maravilhoso. Quem não foi, perdeu. Não perca não, meu irmão. Esses cafés de casais é muito importante para a sua vida, para o seu relacionamento. Aí imagina eu chegar aqui e perguntar, e aí, Israel, por que você não foi? Israel foi, tá? Só um exemplo. Por que você não foi, Israel? Não, pastor, é porque o computador deu problema e na hora eu fiquei consertando, está a Evelyn do lado, né? Deu problema o computador. Mentira, pastor! Por que Israel falaria isso? Para se livrar de ter que dizer a verdade, dizer, pastor, olha, eu de fato, eu sabe, estava assim. Diga a verdade, dizer, pastor, não estava querendo ir mesmo não. Eu estava desanimado, ou tive um dia cheio. Não, isso é importante nos relacionamentos. Então ele vai dizer, para de falar mentira, ira, livre-se da ira. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do sol se ponha. Queridos, preste atenção agora. O que é a ira? Aquele momento em que você fica indignado. Em que você quer que a outra pessoa haja como você quer.
ou a pessoa fez uma coisa que você não concorda, que lhe prejudicou, e aquela ira, esses momentos de ira, de raiva, tem potencial de destruir casamentos, destruir vidas profissionais, amizades. É um potencial, até a sua liberdade você pode destruir. Em uma briga de trânsito, alguém lhe corta, você está certo, a outra pessoa vem, e aí você fica irado. Naquela hora você pode passar por uma situação em que você pode se ver em vias de fato com aquela pessoa e acabar na delegacia. Mas como é que eu vou, pastor? Porque você é filho da luz, o Espírito Santo habita em você. Amarra esse cavalo bravo que há dentro de você, para parar de dar esse coice. Amarra. Pastor, é difícil. Querido, alto domínio próprio é algo que todo cristão deve buscar. E se você estiver sendo injustiçado, há momentos para tudo. Nós temos um judiciário que serve para isso. É ou não é, Adi? Nós temos um judiciário. Se você for injustiçado, procure o judiciário. É injustiça. E você procura também, porque a daqui pode falhar, mas você vai colocar diante de Deus, abençoando aquele que lhe fez o mal. Esse é o procedimento do crente. Dizer, pai, a pessoa bateu no meu carro e eu vou buscar a justiça dos homens. Senhor, sei com aquele que bateu, aquele incircunciso filho de Belial. Ah, pai, arrebenta ele, leva ele para os quintos do... Oh, desculpe, pai. Não, nesse tipo de oração. Senhor, abençoe aquela pessoa, abençoe aquele atribulado. Dá discernimento a ele. Tem que orar em favor até dos nossos inimigos. E não dê lugar ao diabo. Presta atenção aqui, queridos. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Isso aqui é muito importante, sobretudo para casais. Casal, você marido, você mulher. Todas as vezes que você vai dormir irado, irada, com raiva do seu cônjuge, você está abrindo uma brecha para o diabo entrar. Ele vai dizer justamente nesse contexto: não deem lugar ao diabo. Quando eu durmo, porque qual é a ideia de apaziguar antes que o sol se ponha? Antes de terminar o dia. Brigou, teve uma confusão, teve um negócio aí, tenta apaziguar, tenta chegar às pazes antes de virar o dia, porque, meus queridos, a amargura que vai ser no último lar, a amargura é complicadíssima, aquela ira vai ficando, aquela ira, aquela raiva, aquele descontentamento, você vai ficar uma pessoa amargurada, e o diabo vem, opa, encontrei uma brecha, foram dormir de mal o casal, o diabo encontra uma brecha. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Não vá para o outro dia sem que você entre em paz, faça as pazes com aqueles que estão próximos de você. Isso serve para casal, mas também para pais, filhos, irmãos, pessoas fora da casa. Não deixe, meus irmãos, que o diabo veja uma raiz de ira no seu coração e ali plante um fermento para que aquela raiz possa crescer mais rápido. Perdoe. Não use, meus irmãos, furtos. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir. Então, qual a ideia aqui? A ideia é que os filhos da luz, não furtar é fácil. Todo mundo sabe que furtar é complicado, que furtar não dá certo. Mas ainda hoje é bom dizer, né? Então, irmão, não roube ninguém não, não furte ninguém não. Mas o mais importante aqui é, busque viver para a glória de Deus, inclusive usando o seu trabalho, os recursos que você tem para abençoar outras pessoas. Nas palavras de Jesus, há mais alegria em dar do que? Como é bom alguém está passando necessidade, procurar você e você poder ajudar.
Mas se você não está cumprindo o seu mandato cultural, vai ser difícil. Agora eu vi no Brasil, 23% dos jovens de 18 a 24 anos são neném. Nem trabalham, nem estudam. Isso não é bom para você, irmão. Não é bom para você. 25 anos neném? De jeito nenhum. Pastor, não estou trabalhando. Vai estudar, vai fazer um curso. Vai fazer qualquer coisa, vai se capacitar. Por quê? Qual é o princípio bíblico? Para você trabalhar, para ter dinheiro, com qual propósito? Para eu me esbanjar? Não, para que eu possa ter o que repartir com quem estiver em necessidade. Filhos da luz ajudam o próximo. Filhos da luz são pessoas generosas, são pessoas que amam ajudar o próximo, se alegram em ajudar o próximo. Então não fique, eu não roubo não, pastor. Não, vá além. Palavras torpes. Meus irmãos, ele vai dizer, olha, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar. Eu posso estar enganado, mas essa área e a do perdão, meus irmãos, se a gente aprendesse a dominar isso aí, eu creio que a maioria dos divórcios deixariam de existir. Porque tem gente que com a língua é afiada. E as pessoas, elas ferem, depois acham que pedir desculpas vai dar a mesma coisa. Não é assim, queridos. O outro pode perdoar, mas machuca. Cuidado com o que você fala. Palavra torpe aqui não é palavrão somente, não. Dizer um palavrão é feio, mas não é esse o peso principal. Sabe? Palavrão, tem alguns palavrões que às vezes até sem você perceber, você fala parecido. É feio, evite. Mas a ideia aqui não é isso. A ideia aqui é maior. Não diga, a gente estava falando agora, que alguém comentou que se aprontou tal, e alguém disse, seu cabelo está horrível. Isso é palavra que se diga para alguém, ainda que ela esteja com o cabelo horrível. Você tem que mudar, dizer, olha, apenas aqui for útil para edificar. Dizer, mulher, você já usou aquele creme Monange 3 em 1? Né? 3 em 1. Ele limpa, ele hidrata e ele brilha. Dizer, mulher, eu não conheço não. Eu acho que vai ser tão bom para você, porque eu acho que o que você está usando não valoriza os seus cachinhos. Então eu acho que se você usar o Monange 3 em 1, você vai aqui, eu só uso shampoo neutro. E quando não tem, eu passo sabão mesmo. Então não conheço muito não. Mas aí, mulher, você vai aqui, isso vai valorizar mais. Você tem um cabelo tão lindo, mas né, esse shampoo que você não está valorizando. É uma palavra de edificação, meu irmão. Não rebaixe ninguém. Você está rebaixando uma pessoa criada à imagem de Deus, rebaixando um filho da luz. Se tiver que falar algo para construir, para edificar, fale. Se não for, fique calado, se entupa. Minha mãe que dizia isso, me batia, eu chorava, não chora não, se entupa. Eu digo, pai, além de apanhar, não pode nem chorar. Ela saiu, foi no banheiro. Se entupa. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode isso? Então, é essa a ideia, se entupa. Se você não tem como falar uma palavra agradável, que instrua, que edifique, se entupa. Meus irmãos, tem gente que eu vou dizer que as palavras são venenosas. Vai visitar uma pessoa doente, ao invés de trazer uma palavra de edificação, aí traz uma palavra de mais morte, de mais peso. A pessoa está lá sofrendo, mulher, como você está horrível. A mulher está no hospital, sabe? Por que você não vai, como eu já vi alguém fazendo, levou para uma pessoa que estava hospitalizada, levou um kit de maquiagem, Vânia. Não, você vai ficar linda, já está linda, vai ficar lindíssima. Mas mulher, vai sim. E aí foi lá e trabalhou tal. É isso que o filho da luz faz.
vai para edificar, vai para restaurar, vai para levantar, não para falar mal, não para rebaixar, não para diminuir. Isso é coisa do inimigo. É o inimigo que faz isso, e nós muitas vezes somos, meus irmãos, porta-vozes do inimigo, mesmo sendo crente, porque não vigia, porque não se santifica, não cresce, e aí acaba usando a palavra para diminuir, e aí, queridos, isso leva a amargura. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, barraco. Livre-se de barraco. Sejam bondosos, compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Filho da luz barraqueiro tem que dar um upgrade. Pronto, falei. Essa agora é moda, né? Pronto, falei. Falou as besteiras que tinha que falar, desculpa a expressão. E agora fala, pronto, falei. Outra coisa, cuidado com a internet. Há muita amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia na internet. Isso não é o procedimento dos filhos da luz. Quando vê, e às vezes acontece isso. Às vezes está numa reunião, às vezes numa reunião de trabalho, reunião de condomínio, mesmo da igreja. Você vê duas pessoas, às vezes, discutindo, uma começa a se inflamar. O que é que você tem que fazer? O que é que o filho da luz faz? O filho da luz tenta apaziguar naquilo que ele pode, porque ele é bem-aventurado, e bem-aventurados pacificadores, que promovem a paz, porque deles é o reino dos céus. Mas alguns ficam, vou deixar para ver o circo pegar fogo, quero ver. Não é assim, meus irmãos, que o filho da luz faz. Então, meus irmãos, quero concluir trazendo alguns conselhos finais para a nossa vida. Primeiro, reconheça quem você era antes de Cristo. Você reconhece isso? Você reconhece que você não era filho de Deus antes de Cristo? Que você era das trevas? Segundo lugar, agradeça a Deus diariamente pela sua nova natureza em Cristo. Você se alegra por essa nova natureza. Você acha, eu sou cristão, tá, tudo bem, mas já sabia disso. Não, meu querido, isso tem que nos moldar, isso tem que nos ativar. Amanhã, segunda-feira de manhã, isso tem que nos dar energia. Eu sou do Senhor. Em terceiro lugar, viva uma vida de santidade. Santidade prática. Santidade prática quer dizer, meus irmãos, repetindo só algumas coisas. Primeiro, santidade prática vai envolver o quê? Primeiro, abandone a mentalidade do mundo. Pare de pensar como o mundo. Você é cristão. Renove a sua mente diariamente por meio da palavra de Deus. Como renovar a minha mente? Qual é o gabarito? A palavra de Deus. É ela que é o meu gabarito. Seja honesto em todas as áreas da sua vida. Você é testemunha. Você é embaixador do Senhor. Controle sua raiva. Controle sua ira. Importante esse testemunho. Pratique o perdão. Sem perdão você não vai viver com ninguém. Você tem que comprar um sítio, não em São Cristóvão. São Cristóvão é perto. Tem que comprar um sítio lá no meio de Poço Redondo, perto da Serra da Guia. Morar sozinho. E você ainda vai brigar com você mesmo, vai fugir de casa. Se você não buscar ter esse perdão. Viva em amor, cultive essa vida, evite palavras prejudiciais, seja gentil e compassivo e viva em humildade, porque só assim nós vamos perceber. Esse é o chamado do Senhor, meus irmãos. Somos filhos da luz, não imitemos as trevas, nos revistamos diariamente da nova natureza. Cada dia que eu amanheço vivo é uma oportunidade nova de botar de novo a roupa nova do Evangelho. A roupa nova do Evangelho, ela não fica grudada no seu couro, não. Todo dia você deve vesti-la e brilhar. Brilhemos, meus irmãos, brilhemos como luzes do Senhor, como filhos da luz, para o louvor da glória dele. Dá-nos, Pai Santo, um coração igual ao teu.
Esse é o nosso desejo, imitarmos o Senhor, sermos como o Senhor, a andarmos na justiça do Senhor em verdade. Ajuda-nos, Pai Santo, a revestirmos da nossa roupa espiritual todos os dias, como luz do Senhor, que possamos iluminar aqueles que estão próximos de nós, não por nós mesmos, mas pelo Senhor, porque tudo o que fazemos, ou que faremos, tão somente faremos, porque o Senhor habita em nós, é o Senhor quem nos capacita, e é o Senhor quem age a partir de nós. Então abençoa o teu povo, para que possamos viver como filhos da luz. E se há alguém aqui esta noite, Pai Santo, que ainda não confessou a Ti como Senhor e Salvador, que o Teu Santo Espírito convença esta pessoa, que, ó Deus, o melhor e maior momento, maior decisão da vida, é quando nós decidimos andar com o Senhor. Então, Pai, que haja novos filhos da luz nesta noite, seja aqui presente, seja na internet, assistindo ao vivo, ou ouvindo, assistindo esse vídeo offline. Que seja, ó Deus, um momento de transformação por meio do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai. Dá-nos uma semana de paz. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor de Teu nome. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações, o ensinar, o cuidar do Espírito Santo, permaneça com a Tua igreja e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.